sobre psicologia do esporte frente a essa pandemia. Não só os atletas, né, estão vivendo essa grande dificuldade, toda a população em geral, mas hoje vamos tentar focar um pouquinho nos atletas. Então, se você é atleta, tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer, a Karina é a pessoa certa. Karina, quer se apresentar para o pessoal, falar sobre o que você trabalha, falar um pouquinho de você? Vamos lá. Boa noite de novo, boa noite para quem está entrando. Então, eu sou a Karina, eu sou psicóloga clínica há 23 anos e trabalho com a clínica já há bastante tempo. E com a psicologia do esporte, eu fiz a minha especialização, comecei a fazer em 2018, a minha especialização em psicologia do esporte, mas sempre gostei muito do contexto esportivo, sempre achei assim muito interessante. Porém, ele era pouco falado. E a gente não tinha tantos cursos de especialização. E até hoje, são poucas as faculdades que oferecem a psicologia do esporte como disciplina dentro do contexto da psicologia. Da educação física tem, é isso que a gente acha engraçado. Dentro da educação física existe. Mas da psicologia mesmo, você tem que fazer um curso à parte, né? Então, eu fiz a minha especialização, comecei a trabalhar um pouquinho com equipes, com mais atletas amadores. Depois, hoje eu atendo alguns atletas profissionais, né, como psicóloga do esporte, como psicóloga clínica também, que a gente percebe um aumento, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade e tudo mais. Então, e faço parte do Conselho de Psicologia do Esporte, do Conselho Regional de Psicologia, da parte da Comissão de Psicologia do Esporte, eu sou uma das integrantes. E aí foi aí que a gente que eu gostei bastante, estou cada vez mais apaixonada por essa área. Legal, bacana. Pessoal, pode mandar perguntas, tá? Então, conforme a gente vai conversando, se você quer muito fazer alguma pergunta para a Karina, pode ir mandando aí, que daí a gente dá uma olhada nas perguntas. Bom, primeira pergunta que eu tenho para você, Karina, é o que mudou nessa pandemia em relação às pessoas que praticam exercício físico, né, que você trabalha, e os atletas? Tem alguma diferença eu ser atleta e estar passando por essa pandemia, ou eu não ser atleta e passar por essa pandemia? Tem, então vamos lá. São duas situações, né? O ser atleta está enfrentando, vamos dizer assim, uma dificuldade muito maior. Porque quando a gente fala em ser atleta, atleta é uma profissão. O atleta de alto rendimento ou de rendimento, né? É uma profissão. Então, ele também está muito inseguro em relação ao futuro. Também existe uma pressão muito grande em relação ao que vai acontecer. Ele mesmo, uma pressão interna. Do que vai acontecer com a minha vida agora? Então, eu tinha todas as competições, estava tudo certinho, eu vinha treinando para uma determinada competição específica e, de repente, tudo acabou. Parou. E agora? Eu faço o quê? Então, existiu, sim, uma mudança de comportamento muito grande diante de tudo isso. Como que eu treino? Como que eu faço? E tudo aquilo que eu me preparei não vai acontecer. E eu perdi meu patrocinador. Aí, o clube que eu estava, o qual eu representava, deixou, não me quer mais. Eu perco aí também o meu emprego, vamos dizer assim. Então, foi muito complicado, principalmente o ano passado, né, com o não acontecimento das Olimpíadas, principalmente, para aqueles que estavam mais se preparando, disputando uma vaga, vou, não vou, como é que vai acontecer tudo isso? E aí não só atleta, porque afetou toda a comissão, então afetou os técnicos, todos os profissionais envolvidos nesse contexto, os preparadores físicos, ou seja, fisioterapeuta, nutricionista, médico, afetou um contexto geral. Então, houve, assim, um estresse muito grande, um aumento do nível de ansiedade muito grande, uma preocupação com cada, né? Com a população em geral, foi complicado também? Também. Por quê? Porque a atividade física, ela ajuda muito na manutenção da saúde mental, além da manutenção do corpo físico, da saúde mental, ela é fundamental. Algumas pessoas até a gente fala que praticam atividade física, vão para academia até com objetivo de socialização, de conversa daqui, faz uma amizade, né? Então, e aí tudo isso deixou de acontecer.
A gente fala principalmente o pessoal da terceira idade, né? O pessoal acima dos seus 60, que nem dá para dizer terceira idade, mas vão lá para conversar ou vão para poder realmente se exercitar. E isso acabou não acontecendo. E é a população que mais sofreu com a pandemia. Aí houve o isolamento social. Então foi um conjunto, né, de fatores que agravou muito essa questão dos desequilíbrios mesmos que acabaram acontecendo, né, das emoções, enfim, psicológico, tudo isso. Isso afetou muito, muito mesmo. Enfim, acho que é isso mesmo, mudou muito, mudou a rotina, mudou os hábitos, mudou o convívio, e a gente não estava preparado para essas mudanças. Né? Eu E você falo que tem quando acompanhado você... atletas esse ano, agora? Você tem acompanhado alguns atletas? Como Sim, que está a acompanhei. perspectiva? O ano passado estava bem mais complicado que esse ano. Esse ano parece que está um pouquinho melhor, né? O ano passado vamos dizer assim, com tudo muito, era tudo muito novo, a gente não sabia lidar com nada disso, não sabia o que ia acontecer, que ninguém sabia, né? Eu falo, nem a OMS sabia, então ninguém sabia o que estava acontecendo e como que a gente poderia lidar com tudo isso. Então, do ano passado foi bem mais complicado do que esse ano. Esse ano as pessoas já estão mais, vamos dizer assim, acostumadas, né? Não é ainda, não tá legal, não é um cenário favorável, tá bem complicado ainda, mas a gente já está sabendo um pouco mais como lidar com algumas situações. Porque eu falo que tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. Então eu tento trabalhar muito isso com os atletas. O que está na tua mão? O que você consegue controlar? O que você pode fazer por você? Porque algumas situações a gente não pode. Então, a perda de patrocínio foi algo muito complicado. Né? Perder patrocínios foi assim, porque as empresas também não têm condições, o governo também, está tudo muito complicado nesse sentido. E aí a gente tem trabalhado muito nessas questões, o que é possível fazer nesse momento atual? O que depende de você? O que não depende de você? Quando eu trabalho com alguns técnicos também, é muito interessante porque a gente faz com que o técnico perceba o atleta dele, que ele precisa entender o que está acontecendo na vida do atleta dele. Que o técnico é muito responsável por isso, né? E quando a gente vai direto para o atleta, é entender exatamente o que está acontecendo na vida desse atleta. Esse atleta, ele não só deixou de treinar, mas ele deixou de receber também, né? Então, não só E a quando parte está com física, mas o problema financeiro, você não financeiro. consegue pensar em mais nada, né? A Você parte fica com aquilo financeira dentro. deixou de existir. Uhum. E aí ele não ganha para tudo aquilo. E aí a gente fala assim, e a gente vê isso muito no Brasil, né? Que tem muitos atletas que é até interessante e triste, né? Vou dizer que triste. Você vê eles treinando, eles não têm, às vezes, tênis para treinar. Né? E aí a pessoa se esforça e vai lá e chega numa Olimpíada. Então, quando a gente vai trabalhar com esse atleta, qual é a condição que esse atleta está vivendo hoje? Ele está com uma condição de sobrevivência e muitos são ao ritmo de família também, né? A família toda depende. Sim. Isso a gente está falando de atletas profissionais, né? No sentido de rendimento e alto rendimento. E, enfim, e os amadores, então, nem se fala, porque aí toda aquela parte de socialização, né? Você tá ali por um objetivo pessoal e socializar e conversar e tudo isso acabou. Agora está voltando aos poucos, mas ainda com muitas restrições, com um medo, e a gente tem que lidar muito com essa questão do medo, o medo de se contaminar, o medo que vai acontecer de novo, fecha a academia, abre a academia, aí eu me condiciono, depois perde o condicionamento, vem toda uma frustração em cima de tudo isso, Sim. e que não está Pessoal, sendo muito fácil. Quem é atleta de alguma modalidade, eu gostaria de saber se você está tendo algum acompanhamento psicológico, se você é de algum clube, como que está sendo essa volta aí de um tempo que você ficou parada e retornou. Então, quem for atleta e quiser conversar sobre isso, só mandar mensagem ali. E uma coisa que eu gostaria de também conversar com a nossa convidada hoje é que foi criado um material específico para atletas, né, Karina? Foi. Fala um pouquinho sobre esse material que vocês construíram, voltado à psicologia do esporte, atleta, treinadores. Então, nós da comissão, né, do Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná, junto com a nossa coordenadora, a Márcia Walter, a Márcia teve a brilhante ideia do ano passado, né, em meio à pandemia, falar o que nós vamos fazer para poder ajudar essa população, nós enquanto comissão do Conselho, né? O que a gente pode fazer para ajudar as pessoas e atingir o maior número
da população dentro de casa, não temos muito o que fazer, vamos dizer assim. Então, ela teve essa ideia e nós nos dividimos e criamos 4 cartilhas. Então, nós temos 4 cartilhas hoje. Uma delas, inclusive, foi com parceria com o pessoal da Educação Física, né, com o Conselho Regional de Educação Física, que é principalmente a cartilha, estou até com ela aberta aqui, que é a cartilha dos praticantes de atividade física. Então, nós temos 4. Uma que é voltada para os psicólogos do esporte, inclusive, porque como que o próprio psicólogo precisava desse apoio também. Como que a gente vai lidar com tanta gente, com tantos problemas que está acontecendo, que a gente não pode esquecer também que a gente é humano, né? Tem esse outro lado nosso. E aí nós conseguimos desenvolver, então, 4 cartilhas. Uma dos psicólogos do esporte, uma aos técnicos, voltada exclusivamente para os técnicos, como que o técnico lida com este atleta. Então, a gente ajuda o técnico dando um apoio para ele e também o que ele faz com esse atleta e com toda a comissão dele. Como é que ele vai manter esse atleta motivado nesse meio do caminho, né? Com tudo que está acontecendo. Eu não posso, tanto em esporte coletivo quanto em esporte individual. Eu não posso estar com você, mas como é que eu faço para te manter motivado, para ajudar você nisso tudo? Também a cartilha dos atletas, que aí tem muitas dicas, eu não vou dar muito spoiler aqui, mas assim, tem dicas incríveis, o que você pode fazer para manter tua saúde mental, quais são as técnicas que a gente, até desenvolveu algumas técnicas que a gente coloca ali, de treinamento de habilidades emocionais, como é que eu faço para desenvolver uma rotina ideal. Então, toda essa parte tem ali na nossa cartilha, ela está bem didática, bem bonitinha. E a quarta cartilha... Graça, hein, pessoal? É de graça. Totalmente gratuita, as 4 cartilhas. A primeira cartilha nossa, até aqui, foi publicada dia 18 de julho, foi no auge da pandemia. Então, né, foi bem naquele momento, assim, que não sabia se fechava, se abria, o que ia acontecer. Então, nós fizemos no auge da pandemia, essa cartilha primeira, fizemos a última até o final, quando foi a última, foi feita em novembro. E a última foi para a população em geral. E é engraçado que tem, engraçado não, né, modo de dizer, dentro desta da população em geral, que a gente fala de atividade física, tem um capítulo especial para a população idosa, que é essa população que vem sofrendo bastante, né? Então, o que fazer? Inclusive, a gente teve a preocupação porque os idosos começaram a praticar exercício em casa, sem acompanhamento. E aí aumentou o número de lesões, porque a gente tem a questão de alguns ossos que são mais frágeis, né? E fica mais difícil, teve muita queda, começaram a sentir dores que antes não sentiam. Por quê? Porque não tem acompanhamento do profissional de educação física. Eles estão sozinhos, acham alguma coisa na internet, vou fazer. E ali a gente coloca, inclusive, sobre isso, o cuidado que a população idosa precisa ter nesse momento. E a cartilha está totalmente gratuita, são as 4 totalmente gratuitas, é possível baixar. Está nos 2 sites, está no meu site, que é o carinamussi.com.br. Logo ali na primeira página, você já vai ver que essa cartilha está ali. Você pode escolher qual delas você quer baixar. E está no site do CRP, no Conselho Regional de Psicologia. Então, está bem interessante. É um material bem bonito, bem didático. São 4 cartilhas. 4. Uma para o atleta. 4. Uma para o atleta. Uma para o técnico. Para a população em geral, que dentro da população em geral tem um capítulo do idoso. E para os próprios psicólogos do esporte. Legal, legal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o @ da Carina e o site dela. Então, assim, toda vez que as pessoas assistirem esse vídeo, elas vão saber onde encontrar esse material. Pessoal, gostaria de saber se tem algum atleta escutando a gente, de alguma modalidade, ou técnico de alguma modalidade, que queira fazer alguma pergunta, algum comentário. Aproveitar para pedir para vocês mandarem um aviãozinho para os colegas, para avisar que a gente está numa live. Ao tem mais vivo. pessoas interessadas. Estamos no ao vivo. Edna, eu queria dizer, dar uma dica para o pessoal, que é bem importante nesse momento, para a população em geral, vamos dizer assim, não só para os atletas, mas para a população em geral que pratica atividade física, né? E que é importante que eles saibam e tentem entender quais são os seus medos reais. O que está acontecendo? O que eu sinto medo
né? Qual é o meu medo real? De me machucar, de não me machucar, de vou para academia, fico doente, não fico doente. É importante a população entender o que está acontecendo, para poder, assim, a gente ajuda a evitar o aumento da ansiedade, da depressão. E aí começa a aprender a gerenciar, a gente fala muito nisso, né? Gerenciar pensamentos e emoções. Isso também para os atletas. Porque o que acabou acontecendo com a perda de muitos patrocínios, né? Os atletas ficaram um pouquinho mais desesperados, vamos dizer assim. Não bastasse toda a parte do físico, do condicionamento físico, você perder patrocínio, você perder teu emprego, porque é um emprego, né? É uma profissão, Sim, a é o gente teu não pode salário. esquecer disso. O seu salário, você perder tudo isso. Existe um medo muito grande que é o medo do futuro, né? Eu tô no presente, aconteceu tudo isso, mas e agora? O que vai ser da minha vida daqui para frente? Como que eu vou recuperar tudo isso? Como é que vai ser? Como é que vão ser as competições? O que vai acontecer? A quantidade de competições que foram canceladas o ano passado. Como que vai ser minha vida? Então, aprender a gerenciar pensamentos, aprender a gerenciar emoções, isso é fundamental, tanto para o atleta como para a população em geral. E como é que eu faço para aprender a gerenciar tudo isso? Porque vem o turbilhão, né? E agora? Como é que eu faço tudo isso? Essa é a parte mais Primeiro, difícil, não, e não é só para essa é a atleta, para parte todo mais mundo, difícil. né? Não, A gente acho que é para gerenciar todo esses mundo. pensamentos. Não é fácil, não é fácil, mas é possível, o legal é possível. Primeiro, quando vem um pensamento, vamos dizer assim, desses, e agora o que vai acontecer? Eu sempre brinco e falo para os meus pacientes que a gente não tem bola de cristal. A gente realmente não sabe o que vai acontecer. E quando eles falam, não, mas eu já sei o que vai acontecer, eu sempre pergunto, nossa, tua bola de cristal realmente está funcionando. Porque a minha, acho que a bateria aqui, a pilha acabou, porque não está funcionando direito. Porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, se vai dar certo, se não vai. A gente não tem esse poder de adivinhação. Agora, o que a gente tem? A gente tem o que está acontecendo agora, o que está acontecendo no momento. Falo que a única coisa que a gente tem é o agora. A gente não tem nada além disso. A gente não tem o daqui a pouco, a gente não tem o ontem. Então, o que eu preciso? Parece clichê, mas não é. Eu preciso aprender a vivenciar o momento presente. Sim. Olha lá, o Branco, ele falou assim, ó, que ele é de Bauru, é a ex-atleta. Qual modalidade, Branco? Ex-atleta, formado em educação física e dá aula em escolinha e personal. A gente está conversando aqui sobre psicologia do esporte, Branco. Os pais estão com medo de mandar as crianças. As crianças precisam de atividade física, os pais estão com medo de mandar, né? Olha, ele E trabalha com como as futebol. crianças precisam. E como as crianças Sim. precisam de atividade física. O que o Thiago falou? Em uma semana perdi 70% da minha renda. Meu namoro acabou e veio o lockdown. Imagina isso, só bomba. Já mexe com o É o psicológico, né, Thiago? Thiago? Thiago. O Thiago falou que realmente afetou bastante a vida dele. E o Branco, que ele trabalha com as crianças e os pais não deixam as crianças treinarem, né? Pois é, aí que a gente fala da questão. Vou falar um pouco do branco. A gente fala da questão do medo, né? Que é a questão do medo que os pais têm que as crianças se contaminem ou que levem isso para casa e tal. Como é tudo muito novo, a gente não sabe realmente se vai acontecer ou se não vai acontecer. O que a gente já sabe é que as pesquisas mostram, eu posso estar muito errada, mas eu vi isso, eu li isso, numa pesquisa feita nos países mais desenvolvidos, de que as crianças foram as menos afetadas e foram as que menos levaram qualquer tipo de doença. Os pais não se contaminam pelas crianças. Então, isso eu acho que é muita falta de informação ou excesso de informação negativa. Então, a gente acaba recebendo uma enxurrada de informação muito negativa que acaba não sendo filtrado o que está acontecendo, porque as crianças são as menos afetadas. E não existe essa coisa, a criança se contamina e vai. Tendo todos, assim, com todas Os as cuidados. precauções, com todos os cuidados, com a higienização e tudo mais, são as que menos se afetaram. Né? A gente percebe que a grande maioria dos países desenvolvidos não teve esse fechamento todo das escolas, das atividades físicas, ao contrário. Né? Foi muito mais. O benefício é muito maior.
Eu escutei esses dias um pediatra falando que ele colocou bem assim, a gente não sabe o que vai acontecer realmente, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro com essas crianças, porque o isolamento delas, a falta de socialização delas com outras crianças, a privação da atividade física, esse gasto calórico que ela precisa ter, essa energia toda que ela precisa gastar, a gente não sabe se isso vai ser pior ou não do que está acontecendo agora. Então a gente precisa se informar mais em relação a isso. Boa noite, Lúcio. Lúcio mandou um recadinho ali, professor Lúcio. Mais uma aqui, ó. De Baruti, atleta amadora, não federada. E ela estava em fase de treinamento para a segunda maratona dela. A prova foi adiada e essa condição deixou a vida parada, né? Stand-by. É difícil administrar a ansiedade e a falta de perspectiva para a prova, é verdade. Gerenciar as emoções, controlar o corpo, manter a performance, é verdade. Isso é quase impossível, né? É bem difícil mesmo, não é fácil. Né? A gente sabe que, como eu falei, pegou todo mundo muito de surpresa, a gente não estava preparado para tudo isso. Então, lidar com tudo isso realmente não é fácil. E existe uma coisa que às vezes a gente fala assim, mas treine em casa, né? Se prepare em casa. Não é a mesma coisa você se preparar em casa, até porque existe uma questão do âmbito familiar. Alguns moram sozinhos, mas não é todo mundo. E quem tem família que mora junto, que também está trabalhando junto, e às vezes tem filho que tem que dar atenção. Então, juntou tudo num bolo, e realmente não é fácil. Aprender a lidar com tudo isso não é fácil. Mas é possível, vamos dizer assim. Né? Não é uma situação fácil. Né? Acho que exatamente. O passo é gerenciar os pensamentos para não deixar esses pensamentos negativos dominar você, né? Exatamente. Que é a parte mais difícil, gerenciar os pensamentos. Então, você olhar para a tua rotina e você falar, nossa, eu fazia tudo isso e agora eu não faço mais, e eu não faço mais não é porque eu não quero, eu não faço mais muitas vezes porque eu estou impedido de fazer por uma condição externa. Né? Não é um problema meu, é uma condição que vem de fora. Isso até gera muito mais angústia. Mas eu tinha um campeonato e agora eu não tenho mais esse campeonato, o que eu vou fazer? Isso gera, porque é a incerteza. Todos os seres humanos, eles têm o medo natural. Né? Nós temos um medo natural e esse medo serve para a nossa proteção. O medo do futuro que vai acontecer é natural. Só que chega um momento que ele ultrapassa esse limite do natural e aí ele se torna patológico. E agora, como é que eu faço para não ter tudo isso? Como você mesmo colocou, aprender a gerenciar o pensamento, aprender que o que eu tenho é só o agora, criar uma nova rotina, ter novos hábitos, você criar novos estabelecimentos de metas. Então, nessa pandemia, nesse momento que eu estou aqui, o que eu posso fazer? Eu posso ter uma meta assim, assim, assim. É fácil tudo isso? Não estou aqui dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível você mudar um pouquinho de patamar. Por quê? Algumas coisas você vai controlar, outras não. Tudo que está na parte exterior você não controla. Agora, tudo que está aqui dentro, você consegue desenvolver técnicas para poder controlar. Então, pensamento, a gente consegue controlar? Consegue. É difícil? É. Mas é possível, né? Então você consegue aprender, você tem algumas técnicas que a gente ensina, como que eu faço para controlar tudo isso? Outra, esse pensamento é real ou é um pensamento completamente imaginário? Né? Ele realmente é concreto, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, ou realmente é um fruto da minha imaginação? Eu acho que vai acontecer, talvez isso, isso, isso. É o que a gente tem de real, é o que a gente tem de concreto. É o que está acontecendo no agora. O costume de ficar adiantando as coisas, né? O tempo todo. O que vai acontecer. Eu sou uma que eu fico tentando adivinhar o que vai acontecer na minha vida. A tua bola de cristal, olha, eu vou te dizer, ela deve às vezes dar pane, né? Então, mas existe uma coisa... Eu fico adivinhando as coisas o tempo todo que vai acontecer. Aí eu tenho que ficar tentando gerenciar os meus pensamentos. Então, por exemplo, quando eu fico pensando... em alguma coisa ruim, eu fico, não, para de pensar nisso, para de pensar nisso. Eu já fico tentando assim, porque eu fico tentando adivinhar as coisas. Só que aí eu vou te falar uma coisa, Edna. Só que eu vou te falar uma coisa. Quando a gente fica, para de pensar nisso, para de pensar nisso, o que é a primeira coisa que acontece? Você continua pensando. Eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar para você agora, para você e para todo mundo que está assistindo aqui, e vou dizer para você, não pense num carro vermelho. Que cor de carro que você pensou? No vermelho. E não adianta, você fala, não faça tal coisa. A tua cabeça vai direto para aquilo. Então, não pense nisso. A tua cabeça vai direto para aquele pensamento. O que você precisa fazer não é o não pense nisso, é distrair minha mente.
Então, se vem um pensamento intrusivo, vem um pensamento negativo, o que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer outra coisa que vai distrair a minha mente e parar de fazer aquilo que eu estou fazendo naquele momento e pensando naquilo. Eu tenho que tirar o meu foco de um lugar e colocar em outro. Outra coisa, você já deve ter batido, sei lá, tá com dor no pulso, não sei, tá com uma dor insuportável no pulso porque digita muito e tal. Aí você tá andando, você tropeça. Você bateu o teu dedo. Você lembra da tua dor do pulso? Não, começa a doer o dedo daí, né? Começa a doer o dedo, e a dor do pulso você já esqueceu. O que que é isso? Eu tô tirando o foco daqui e o foco vai para outro lugar. Uma das coisas que a gente fala muito para lidar com pensamento negativo e com ansiedade é essa mudança de foco. Começa a ter um calafrio, começa a dar taquicardia, não sei o quê. Se eu ficar naquele mesmo contexto, isso vai aumentar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar o contexto. Agora, não adianta, por exemplo, eu estou assistindo uma televisão, um noticiário, tá lá dando o número de 1000 mortes e não sei o quê, que parou tudo, que bandeira isso, bandeira aquilo, vou mudar de canal, é a mesma coisa que está acontecendo. Não mudei meu foco, né? Então, isso também não adianta. Então, o que a gente precisa é, o que está acontecendo aqui, eu mudo o meu foco e aí o meu pensamento muda. A gente precisa também, tem outra coisa que muitas vezes a gente não, acaba não fazendo, a gente briga com a gente mesmo em algumas situações, só que em algumas situações a gente precisa aprender a aceitar. E ter compaixão pela gente mesmo. E esse aprender a aceitar e ter essa compaixão também é um processo que é treinável, não é tão simples assim, porque principalmente o atleta, porque o atleta quer sempre mais, 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 E mais, não mais, gosta de mais, errar. meta, meta. O Não atleta suporto nunca errar, gosta não de errar, suporto né? isso. Só que o atleta precisa aprender a se perdoar e ter a compaixão por ele mesmo, né? Então, eu falo assim, você não quer errar? Não joga. Não entra em quadra, não vai jogar, não entra na piscina, não faz isso, não joga, né? Não, nada, não faz o teu esporte, porque isso vai acontecer. Estou sendo negativa? Não, é um fato. Isso acontece. Em algum momento da tua vida vai acontecer. E você precisa aprender a lidar com os erros. A gente precisa aprender a lidar com os acertos e aprender a lidar com os erros. Ter essa compaixão, ter esse auto-perdão, entender o que aconteceu, para daí ir para frente. Agora, se eu ficar me culpando, me culpando, me culpando, o que acontece? Você não sai do lugar, você vai errar de novo, de novo, de novo, de novo. Então é entender o que houve, se perdoa por aquilo, aprende e vai para frente. O que está na minha mão? O que eu consigo controlar? O que depende de mim? Eu vou lá e faço. O que não depende de mim, eu não consigo controlar, eu não consigo colocar um campeonato de volta. Eu não consigo falar para a federação, não, tem que fazer o campeonato. Isso não está na minha mão. Não depende de mim. Agora, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Porque assim como você, outros tantos atletas estão na mesma condição. Né? Então, eu perdi condicionamento físico? Perdeu? Isso é um fato. Agora, como é que eu vou fazer para me recuperar? Qual é o meu planejamento daqui para frente? O que dá para fazer? Alimentação? Aumentar a ingestão de água? Voltar a dormir bem? Então, o que eu posso fazer? Dar umas corridas dentro de casa? É legal? Não, não é. Moro num apartamento muito pequenininho, não tem espaço para fazer isso. Dá para correr na rua? É o melhor dos mundos? Não é. Mas o que eu posso fazer, né? O que de repente, dentro daquele meu ambiente, dá para fazer? É isso que a gente tem que ter em mente. Sim. Você tem que acabar se reinventando, né? Eu vou citar um Exatamente. exemplo que não tem a ver com esporte, mas é da minha vida pessoal. Há um ano atrás, eu terminei o doutorado e na sequência eu já ia fazer os concursos públicos. Então, eu terminei o doutorado em fevereiro do ano passado e em março já começavam os concursos que eu tinha me inscrito. Só que devido à pandemia, esses concursos ainda não aconteceram, né? Estamos aguardando. E daí veio a pandemia, fiquei pensando, caraca, o que eu vou fazer agora? E daí um colega meu falou assim, monta uma página no Instagram e começa a dar aula no Instagram. Eu tinha 2.000 seguidores há um ano atrás na minha página. 2.000 seguidores. E daí no dia 21 de maio do ano passado, eu fiz meu primeiro post divulgando evidência científica. Dia 21 de maio, então agora faz um ano. E daí eu comecei a fazer e anunciar curso. E eu falei, já que eu não vou poder dar aula, então vamos dar aula pela internet aqui de graça, né? Vamos começar a dar curso de graça aqui. E daí a gente começou a dar curso. E vai estar fazendo um ano agora, esse mês. Então, em um mês eu saí de 2.000 seguidores e eu fui para quase 24.000 seguidores, que é o que eu tenho Uau! agora. Então, em um ano.
E nesse um ano, eu acho que eu já perdi as contas de quantas pessoas fizeram nossos cursos. Eu acho que já estamos perto de uns 50, 60 mil pessoas que fizeram nosso curso Uau! certificadas em um ano. E, e foi uma coisa que a gente pensou, o que eu vou fazer agora, né? Já que eu vou ter que esperar esses concursos, né? O que eu posso fazer? E daí eu acabei descobrindo um Uhum, mundo muito legal e que eu poderia usar a minha profissão também. uhum, Então, tipo legal. assim, eu tentei me reinventar num negócio que estava tudo acabado para mim, né? Então, eu Uhum, tentei me uhum, reinventar. E daí eu ficava pensando de noite o que eu poderia fazer para tentar melhorar a minha situação, né? E foi uma uhum, coisa que boa que legal. a pandemia me trouxe, né? Nesse um ano. E você conseguiu ajudar muito mais gente, né? Muitas pessoas você conseguiu que fizeram o curso, enfim, tudo mais, que você conseguiu aí atingir. Eu falo que a gente tem que aprender com tudo isso, então você conseguiu atingir muito mais pessoas que talvez se tivesse só feito o concurso ali não ia ajudar tanta gente como você ajudou. Sim, porque daí a gente viu quantas pessoas estavam na mesma situação e que acabaram aproveitando para, sei lá, se especializar em alguma coisa, estudar alguma coisa diferente, fazer um curso. Uhum, Então, isso foi muito legal. Deixa eu ver outras uhum. perguntinhas aqui, ó. Doutora, é verdade que as crianças e adolescentes têm que passar por algumas frustrações na infância? Não entendi. Você Na acha? verdade, vamos lá, na verdade não é que elas precisam passar, todos nós passamos, né? Então todos nós. E quando a gente fala em frustração na infância, é quando a gente leva um não. Você levou um não já é uma frustração para aquela criança. E todo mundo Nossa, precisa eu sou levar muito nãos. frustrada, então, porque tudo minha mãe falava não. Então, vamos dizer assim, porque, o que é uma frustração? É um desejo não atendido. Então, aquilo não me foi atendido. Eu levei um não, eu vou fazer tal coisa, eu quero tal coisa. Não, você não vai ter. Não, você não vai fazer. Então, isso é uma frustração, né? Então, as crianças passam por isso, adolescentes passam por isso, adultos passam por isso. O que acaba acontecendo é que muitas vezes essas crianças, vamos dizer assim, elas não estão sabendo lidar com os nãos, crianças e adolescentes não estão sabendo lidar com os nãos. E aí chega na fase adulta, porque não tem o limite desde pequeno, aí vai chegar numa fase adulta, o que, que vai acontecer? A vida vai dar não. É um não numa entrevista de emprego, é um não que você não foi aprovado num concurso, é um não de um namorado. Você vai receber nãos. E como é que fica esse adulto? Né? Como é que ele vai lidar com tudo isso? Então, pais e mães muito permissivos, ou criadores, tutores, enfim, muito permissivos, porque querem compensar de alguma maneira tudo que essas crianças estão passando, como é que fica lá na frente? Então, isso é uma coisa, não sei se é assim, se era essa pergunta, mas quando a gente fala em frustração, que a gente precisa passar, a gente sempre passa. Né? Não tem como você não passar, mas é importante aprender a ter limites. E é importante que as crianças aprendam e entendam o significado do não, para inclusive aprender a respeitar. Aumentou, infelizmente, muito infelizmente mesmo, o número de suicídio entre adolescentes aumentou consideravelmente. E agora, nessa pandemia, inclusive em fase adulta, idade adulta, adolescente, idade adulta, aumentou demais no mundo todo. Esse é um dado que quase ninguém tem falado. A gente fala Covid, 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 Covid. Mas a consequência de tudo isso, as pessoas não estão falando. Quantidade de ansiedade entre jovens, depressão entre jovens, o que não existia, principalmente pelas privações que eles estão passando, não saber lidar com essas frustrações, não conseguir lidar com tudo isso. E isso aumentou muito, coisa que a gente não via tanto tempo atrás, sabe? Então, a história de levar nãos, aprender a lidar com tudo isso, o que, que eu faço com isso agora, isso é extremamente importante. Isso para todo mundo, né? Porque chega um momento que nem nós estamos vivenciando agora, a gente não tem o que fazer. Vamos dizer assim, tem coisas que não estão na nossa mão, como eu já falei. E aí, você vai fazer o quê? Qual é a saída que você tem? Tirar a tua própria vida? Não é saída. Muito pelo contrário, isso não é uma saída. Só que, infelizmente, algumas pessoas não sabem lidar. Não sabem mesmo. E acabam tendo, principalmente, pensamentos em relação a isso. E, infelizmente, acabam executando. E jovens, aí, seus adolescentes de 15, 16 anos, é uma faixa que aumentou demais. Mas demais mesmo. Coisas que a gente não imaginava que pudesse acontecer, e é uma consequência, inclusive, da pandemia, enfim,
desses momentos frustrantes que eles não sabem lidar. Tá? Então, pais e mães, por favor, coloquem limites nos seus filhos, ensinem eles a conviver com esse tipo de coisa, porque não é tudo que, infelizmente, a gente pode ter, né? Então, é importante que isso aconteça. Sim. Deixa eu ver o que mais aqui. A Baruch, né, que tinha mencionado que tinha perdido a maratona, a estratégia dela durante esse período foi fortalecer a mente, cuidar do corpo, prestar apoio às pessoas próximas que estavam passando por momentos delicados e me mantive ativa para que quando precisasse, né? É verdade, a gente acabou tomando essas Parabéns. decisões, né? Porque o mundo todo estava numa pandemia, né? O que é mais importante? A gente acaba, com certeza, se doando um pouco para os próximos também, para quem está próximo Uhum. da gente. Assim, sabe, Edna, nessa pandemia a gente tem que ter muito. É assim, as lições que eu estou tirando dela, o que eu estou aprendendo com tudo isso? O que eu estou tendo de aprendizado? Porque alguma coisa a gente tem que aprender. Algumas pessoas, infelizmente, eu percebo que são cada vez mais egoístas ao invés de estarem solidárias. Você fala muito de solidariedade e tal, mas muita gente ficou mais egoísta, que está olhando mais para o próprio umbigo do que para um coletivo. Mas o que ela colocou ali é que você tem que olhar para o coletivo. E quando você olha para um todo, que você consegue se tornar mais solidário, mais altruísta, isso é incrível, porque o benefício é para a gente. Você acha que você está ajudando alguém, mas você não está ajudando, você está se ajudando. Eu falo que Sim, esse é o maior benefício de todos. Então, você conseguir ter estratégias. Então, eu como atleta, vou ter competição, não vou ter isso. O que eu posso fazer? Será que eu não consigo ajudar outros atletas mais novos que estão começando agora? Ou conversar, sei lá, enfim, usar a tecnologia a meu favor para poder ajudar sim. outras pessoas? Que ao invés de eu só estar ajudando os outros, eu acabo me ajudando também. Então, isso é bem importante, é bem legal o que ela fez. Como é que é o nome dela? Quem Como que perdeu a é o teu maratona? primeiro nome, Baruti? A Baruti Lifestyle. Não sei se ela está aqui ainda, mas se ela tiver, me manda teu nome e teu sobrenome. Ela tem uma página bem legal, sempre posta foto de yoga. Que mais, Que legal, pessoal? isso é Mais bem, bem alguma legal, bem perguntinha? legal. Mais alguma perguntinha, galera que trabalha com esporte? Kelly Baruti. Kelly, parabéns, Kelly, bem legal. Bem legal o que você fez, viu? Parabéns mesmo. Quanto mais a gente ajudar as outras pessoas, mais a gente vai estar sendo ajudado. É a lei Verdade. do retorno, né? A reciprocidade, lei do retorno, enfim, quanto mais você fizer, mais você vai receber. É incrível isso. O professor Isaías Lopes trabalha com atleta? Colocou ali que é do Pará. Não sei se ele trabalha com atleta ou com fitness. Quem mais trabalha com atleta, pessoal? Ou é atleta de alguma modalidade? Estou procurando aqui para ver se alguém mencionou aqui em cima. E os próximos passos? As Olimpíadas estão aí, hein? Será que vai acontecer essas Olimpíadas? O que a galerinha está Olha, falando aí? eu Falta quero muito que 80 dias, aconteça. 85 dias. A gente tinha um projeto lá no CRP bem interessante, o pessoal da comissão, a gente ia fazer um trabalho bem legal, estava tudo organizado para o ano passado, que é a educação olímpica nas escolas, enfim, e tudo mais. Infelizmente acabou não acontecendo da maneira como deveria ter acontecido, né? Porque era um projeto presencial muito legal que foi feito já nas Olimpíadas 2016, e aí acabou não acontecendo porque ele era presencial, mas era um momento bem interessante, onde a gente explica para as crianças nas escolas os esportes, as novas modalidades, né? Educar mesmo, tanto da Olimpíada quanto da Paralimpíada. Então, eu espero que elas aconteçam esse ano. Faltam 80 Caiu, dias. caiu aqui, caiu meu negocinho aqui. Eu realmente espero que aconteça, né? Falta bem pouco tempo, inclusive, né? 80 dias é pouquíssimo tempo. E vamos torcer, né, para esses atletas que estão aí do nosso Brasil aqui, que estão se preparando ainda, que tem alguns ainda que estão fazendo a seletiva, né, para poder participar. A gente tem visto isso. Enfim. Sim, sim, verdade. Olha só, a Kelly falou que ela é professora de escola pública e percebeu que os pares ficaram muito desanimados pela falta das aulas presenciais. Eu também, na universidade,
eu também sinto, às vezes, que as pessoas estão desanimadas, né, de fazer presencial, ainda mais a gente que dá aula de educação física, né? Então, É verdade. Infelizmente, Kelly, isso aconteceu mesmo. É assim, a gente está num misto que alguns pais querem que os filhos voltem, outros pais não querem que os filhos voltem. E isso está dividindo muito as opiniões. Mas realmente houve sim um desânimo de um modo geral, né? Eu falo que. E a aula de educação física, principalmente, imagina, da aula de sim. educação física, o professor online, como é que faz? Né? Para criança ainda, como é que faz? Tem que fazer, né? Vai se reinventando, dá um jeito, né? Mas muitas vezes você vai ensinar a criança, sei lá, bater uma bola. Não pode, não mora num apartamento, como é que faz? Não sei, Olha, não né? está sendo fácil, viu? Não está sendo fácil. Eu dou aula Esses na dias. universidade e tem alguns conteúdos que é bem difícil, a gente está se inventando mesmo. Ó, o Como é Thiago que Miranda falou: os atletas que competem em alto rendimento, como a psicologia pode ajudar no processo de competição? De várias maneiras, Thiago, a gente pode ajudar, principalmente no desenvolvimento das habilidades psicológicas, né? Então, dependendo do esporte, você tem que perceber, junto com o psicólogo, que habilidade você precisa desenvolver mais. Então, o que é que está faltando, o que, que você já tem desenvolvido, atenção, melhorar a cognição, a percepção, motivação, desenvolvimento de metas, como é que você. É uma meta grande, mas eu preciso desenvolver ela em pequenas mini metas. Então, a psicologia do esporte ela tem muita técnica para poder ajudar. Gerenciar as emoções, a controlar os pensamentos negativos, as conversas internas que a gente fala. Então, o próprio treinamento mental é uma das ferramentas que nós psicólogos usamos muito. Trabalho de visualização, enfim. Então, tem uma gama muito grande de ferramentas e técnicas aí que a gente utiliza. Ajudar a controlar a ansiedade. Então, como é que eu faço para a ansiedade pré-competitiva? Como é que eu lido com tudo isso? Porque a gente fala que, infelizmente, não é uma receita de bolo. Cada atleta, cada pessoa, cada modalidade é de um jeito. Então, em algumas modalidades você precisa mais de algumas habilidades desenvolvidas, em outras modalidades, outras. Então, o legal, a gente faz toda uma avaliação psicológica com esse atleta, olha para ver o que está precisando desenvolver, então, quais são as habilidades que realmente você precisa desenvolver. Junto com o atleta, a gente traça um plano de ação para que ele consiga desenvolver tudo isso. E aí a gente percebe o que tá realmente afetando muitas vezes, né? Então, eu não consigo fazer tal coisa, mas não consegue por quê? A gente faz todo um contexto para poder estar entendendo o que está acontecendo e trabalha todas essas questões. A psicologia do esporte, ela abrange uma gama muito grande. Legal, bacana. Só que tem Que uma mais, coisa, deixa eu só pessoal? falar uma coisa, Edna, bem Pode falar. rapidinho aqui em relação à psicologia do esporte. As pessoas acham que é milagre, mas não é milagre, é trabalho. Porque o que acontece? Quanto tempo um atleta leva para se preparar fisicamente? Quantos Anos. anos um atleta? Anos. E por que na psicologia tem que ser questão de 1 mês, 2 meses? Né? Você ouviu Verdade. muitos nãos na sua vida, repetidamente. Aprendeu um padrão de comportamento. Por que você, em 1 mês, 2 meses, acha que o psicólogo tem que dar um jeito na tua cabeça e fazer assim, pluft, mágica? Não é Verdade. mágica, é trabalho. Se fisicamente eu levei tanto tempo para me preparar, mentalmente é a mesma coisa. Eu também. Quanto tempo eu vou Verdade. precisar para me preparar? Verdade. Isso mesmo. Porque ela demora tanto quanto o físico, né? Uhum, uhum. Desenvolvimento mental Verdade. é a mesma coisa. A preparação mental, o treino mental, ela leva tanto, dá tanto trabalho quanto o físico. Por isso, às vezes, a gente fala assim: vai lá, chama um psicólogo para dar uma palestra motivacional. Gente, isso não funciona. Não é mágica, não é milagre. Vai lá. E assim, eu escuto muito isso. Vai lá, dá um jeito nele. Gente, não é assim dar um jeito nele. Dá um jeito nela, olha lá, ela tá errando muita, sei lá, pênalti. Vai lá, dá um jeito nela. Né? Não é, puf, milagre. Uma varinha chega aqui, plim. Então a gente tem que É tomar muito cuidado verdade. com essas E é questões bem assim milagrosas. mesmo. Pior que é bem assim mesmo que fazem, né? É verdade. E aí depois não dá certo, né? Aí você chama lá o psicólogo, ele não deu certo. A culpa é do psicólogo que não conseguiu resolver o problema da equipe. Mas teve o quê? 1 mês para trabalhar? Aí não conseguiu, não deu certo. Não deu certo, a culpa é do psicólogo. Gente, não é assim que funciona. Olha que Né? falha, né, nesse processo, né, de atletas e tudo, E isso né? vem desde a A gente base. desconsiderar isso.
A gente tem que lembrar disso que é desde a base. Só que o que as pessoas querem? As pessoas querem mágica. Elas querem soluções assim, né? Rapidinhas. Porque É, atleta não tem tempo. E atleta não tem tempo mesmo. Porque tudo tem que acontecer muito rápido. E não tem sim, solução mágica. Então, eu falo que o trabalho do psicólogo ele tem que andar junto com o trabalho do preparador físico. Desde sempre, né? Então, você tem que estar junto com aquela pessoa desde sempre. Para que quando verdade. chegar no momento da competição, do campeonato lá, ele vai estar bem desenvolvido. Mas não um mês antes. Sim. Desculpa, mas um mês antes não dá. É. Esse é um alerta bem importante que a gente deveria divulgar para todo mundo, né? Para todos os atletas, profissionais de educação física, treinadores, técnicos, todo mundo deveria saber essa informação. Porque é bem isso que acontece mesmo, né? Eles trabalham o físico e eles esquecem da Uhum. cabeça. Do mental. Uhum. Eu É. escutei esses dias de um técnico. Hum. Ah, eu não dou mais conta daquele atleta, vai lá e dá um jeito nele. Oi? Oi? Como é que é? Ei, Como assim? mágica. Vai lá e dá um jeito nele. Como assim, né? Não, não é um braço quebrado que se arruma ali. E mesmo assim, teve alguma lesão? Sofreu uma lesão? Tem todo um processo de recuperação. Não é assim, né? Sim. Enfim. Faltam 5 Deixa eu falar minutinhos uma coisa. para 1 hora. Eu queria falar E uma coisa deixa bem assim. rapidinha. Ah, Pode desculpa, falar. desculpa. Não, eu Pode queria só falar. falar uma coisa bem rapidinha a respeito de lesão. Para os atletas que sofrem lesão, a gente faz um trabalho bem diretivo, assim, na lesão mesmo, porque o que acaba acontecendo com os lesionados, vamos dizer assim? Eles têm muito medo de voltar a competir. Isso a gente tem que prestar bastante atenção. O desempenho, ele tem medo de se machucar de novo. Então, isso acaba se retroalimentando. Então, o psicólogo, ele faz um trabalho de adaptação novamente com esse atleta. Porque quando ele volta a jogar, a treinar, enfim, tudo mais, ele volta muito mais tenso. E aí o rendimento dele não é mais o mesmo. Aí ele acha que ele já não pode mais fazer. Porque ele tem uma tensão física muito grande, uma tensão mental com medo de se lesionar de novo, então, o medo da lesão novamente, aí o rendimento acaba não sendo o mesmo. Mas está muito mais aqui do que qualquer outra coisa. Então, mas eu vou me machucar de novo, eu vou ficar fora de um campeonato de novo. Não, isso não vai acontecer. Quer dizer, vai ou não vai, não sei. Mas você tem que trabalhar para você estar muito mais relaxado para poder ter o melhor desempenho. Era isso. Legal. O modelo Exercício e Ciência, que eu adoro essa página do professor Paulo. Estabelecimento de metas, contingência menos aversivas, planejamento de generalização do treino para competição. É verdade, tem que colocar e estabelecer metas para tudo, né? Não só para o Tudo, físico. tudo, 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 tudo. Pessoal, temos só alguns minutinhos antes da live cair. Olha só, o que ele falou? Usamos como referência o livro Consultoria em Psicologia do Esporte, Orientações Práticas em Análise do Comportamento. Legal. Conhece esse livro, Karina? De quem que é esse livro? Quem puder me dizer? Porque Quem será que é o consultoria, autor? consultoria em psicologia do esporte, orientações práticas e análise do comportamento. Souber o Qualquer autor coisa, depois, depois você me manda professor. inbox que eu passo para a Karina, hein? Tá. Porque eu queria saber, esse livro eu não conheço. A gente usa muitos livros do Salmutsky, do Gold, que é o que a Martin. gente acaba mais usando. Apareceu para você ali, ó. Pegou. Eu vou anotar e depois eu vou dar uma olhada. Obrigada pela dica. Eu já vou dar uma olhada, pesquisar aqui nos meus. Porque a Pessoal, gente tem uma carência muito grande de material em psicologia do esporte. é, né? Uhum. Verdade. Pessoal, eu vou deixar essa live gravada, então indiquem para os amigos. As apostilas que foram mencionadas no começo da live, elas estão no www. Pode falar do site. carinamussi.com.br. No Pessoal, eu vou deixar. carinamussi.com.br e no site do CRP do Paraná. Tá. Eu vou deixar o arroba da Karina aqui, o Instagram dela, para vocês seguirem ela, e o site dela também, para você baixar o PDF sem custo nenhum, é de graça, dessas apostilas que ela falou sobre a psicologia do esporte para atleta, para técnico, para a população em geral e para quem mais, para os psicólogos também. Você que é Psicólogos. da área da psicologia, gostaria de ler esse material, é de graça, ok?
Então, entra lá no site da Karina e baixa esse material. E qual que é a mensagem final, Karina? Temos uns 2 minutinhos ainda. Qual a tua mensagem final e se despedir do pessoal? Primeiro, agradecer pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre psicologia do esporte, contar um pouquinho da história, de como é que funciona. É muito importante isso. A gente pensar, né, aquela velha máxima, corpo são, mente sã. Então, se eu quero ter um físico bom, eu preciso trabalhar a minha mente, que a minha mente é capaz de controlar muito mais coisas do que a gente imagina. A gente não tem noção da nossa capacidade, a gente não tem ideia do que a gente é capaz. E dizer para todo mundo que vive o agora, vive o presente, o futuro a gente não sabe, a nossa bola de cristal não funciona. O mais importante é o que está na tua mão, é o que você pode fazer agora, é o que você tem hoje. Planejamento, sim, estabelecimento de meta, sim, mas é o que você tem hoje. Como é que eu vou fazer para conquistar o meu futuro? Eu tenho que trabalhar hoje, porque é o presente. Quando o futuro chega, ele é presente, ele não é mais futuro. Então, trabalho agora. É isso. Muito Legal. obrigada mais uma vez pela oportunidade. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Karina. Para você Obrigada, perceber mais obrigada, sobre esse gente. assunto, segue lá o @KarinaMussi e E visita eu o estou à site disposição. dela. Não, estou à Isso disposição. Se mesmo. alguém quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade. Eu estou bem à disposição. Gosto muito de poder ajudar todo mundo. Então é só me procurar lá que a gente pode trocar uma ideia, conversar. E mais uma vez, obrigada mesmo, de coração. Karina, beijo enorme. Beijo para vocês. Tchauzinho, pessoal. Até a próxima. Até, tchau!